Família, um projeto de Deus. Bem-vindo ao curso bíblico Lar e Família. Olá, querido ouvinte, muito boa tarde para você, sintonizado aqui na Rádio Novo Tempo, conectado pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo, seja no site novotempo.com/rádio ou na Alexa, por que não? Tem muita gente que nos acompanha através de todas essas tecnologias aí. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa neste sábado, dia 1º de julho de 2023, 3h01. Eu sou Gerson Vini e agradeço a oportunidade de estar com você mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Curso Bíblico Interativo Lar e Família, começando mais um episódio nessa tarde. Olha, muitos de nós vivemos mágoas profundas que nos aprisionam, nos machucam, e parece que não há solução para esses problemas. E a gente precisa da liberdade. Onde encontrar a liberdade, nos libertar da mágoa que tanto nos castiga. Querida família Novo Tempo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao estudo da Palavra de Deus. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui o pastor Edson Ferreira de Almeida. Pastor Edson, ele é auxiliar de mordomia cristã da Igreja Adventista da Associação Bahia, que é o escritório que administra a Igreja Adventista aqui na Grande Salvador. Pastor Edson, seja bem-vindo e aproveitando, fale também do desenvolvimento do seu trabalho. O que é mordomia cristã? De repente o ouvinte ainda está começando a entender esses assuntos. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado, Gerson. Boa tarde a você, boa tarde a quem está nos ouvindo agora. Que Deus abençoe você e sua família. Que você seja contado com a sua família entre os salvos no juízo final. Amém. Meu trabalho está ligado à palavra mordomia. Se fosse traduzida para o dia de hoje, seria gerenciamento, administração. Administração. Como é que eu administro a minha vida total com Deus? Isso se refere a tempo, ao meu talento, os dons que eu recebi do Espírito Santo. Se refere também à questão de como eu gasto o meu dinheiro e como eu cuido do planeta e de mim mesmo e do meu semelhante, e como eu dou o testemunho, como eu sou a luz do mundo para os demais. Seria mais ou menos nessa linha que a mordomia cristã trabalha. Seria a administração da minha vida corretamente diante de Deus. Legal, legal. Muito obrigado aí, viu, pastor Edson? Pastor Jefferson, seja bem-vindo, pastor Jefferson Souza. Ele é pastor no distrito de Castelo Branco. Calma, que o pastor Jefferson vai falar sobre essa nomenclatura, distrito, uma nomenclatura mais interna ali da igreja, mas o pastor vai explicar como é que funciona a administração de um trabalho ali numa região, né, pastor? Seja bem-vindo, viu? Ok, uma boa tarde para você, Gerson, para o pastor Edson, os demais amigos que nos ouvem, que nos acompanham aqui através das ondas, ou quem sabe pela internet aqui, a M920, a rádio do nosso coração, a rádio cristã que toca o nosso coração. É um privilégio estar com vocês aqui. Eu estava comentando, Gerson, e tem mais, eu acho que tem uns 15 anos que eu estive por aqui, 10, 15 anos, tem muito tempo que eu estive aqui, é um prazer. Ainda era um menino. Privilégio estar contigo aqui. E conforme você perguntou, nós estamos gerenciando ali a igreja no bairro de Castelo Branco, aqui em Salvador. Distrito é a forma que a igreja usa, de forma até administrativa. Cada pastor tem um distrito pastoral e ali ele cuida de uma quantidade de membros e de igrejas. No nosso caso aqui, eu cuido das igrejas ali no bairro de Castelo Branco. Tá certo. Bem-vindos, pastores. Ô, pastor Edson, gostaria de solicitar, por gentileza, que o senhor faça uma oração aqui para que Deus conduza esse programa e abençoe cada um dos nossos queridos ouvintes que nos acompanham, pastor. Ok, Gerson. Você que está nos ouvindo agora, se puder, coloque o pensamento em Deus e se entregue a Ele e acompanhe-nos nessa oração. Nosso Deus bendito, querido Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor em toda a eternidade. O Senhor é digno de receber toda a honra, glória e adoração. Amém. E nós te agradecemos muito por todas as bênçãos derramadas sobre nós
até este momento. Amém. A bênção de nós existirmos, bênção da criação. Nós também, Pai, principalmente para nós pecadores, nós agradecemos o dom da salvação gratuita que é em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós também, nesse momento, como pecadores que somos, confessamos nossos pecados. Obviamente que eu não posso falar os pecados de cada pessoa, porque eu não os conheço, mas o Senhor que lê corações e sabe que nesse momento tem pessoas que estão nos ouvindo e que querem dizer ao Senhor que erraram, reconhecer que erraram, reconhecer que dependem unicamente da Tua graça, amor e misericórdia para serem salvos. Por isso, Deus, com Teu sangue, pedimos perdão, porque sem Ele não há como sermos salvos. Também, Deus, suplicamos e damos graças por todos os homens deste mundo. Tem muita gente que toma o alimento todo dia, mas nunca agradece, nunca bendiz o Seu nome pelo pão dado à mesa. Mas nós te agradecemos pela comida dada a todos os homens deste mundo. Amém. Nós pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente com cada coração de pessoa do mundo que existe, para que todos possam ouvir a Tua voz e escutar o Teu chamado para o caminho da salvação. Amém. Também, Deus, abençoa os presidentes, os senadores, os líderes, os juízes de todos os países do mundo. Que esses homens não sejam tentados a fazer a coisa errada. Que esses homens sejam abençoados. Que Teus santos anjos entrem nos gabinetes dos governantes do mundo inteiro, para que ali sejam cumpridas as Suas leis e que se faça a Tua vontade. Por isso, Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor é um Deus cuidadoso e um Deus que permite-nos falar contigo nesse momento. E terminando, nós pedimos a Tua bênção sobre esse estudo, que falará sobre relacionamento na família e também, Deus, sobre perdão ao próximo. Que nós aprendamos esses assuntos corretamente. Fica com cada um de nós nesse dia. Nós rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Curso Bíblico Lar e Família. Muito bem. Estudo de hoje da Palavra de Deus sobre família. Para você que vem acompanhando desde o começo esse programa, hoje nós vamos abordar a lição 2, né? O estudo 2 e o estudo 3 também. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse material maravilhoso que temos na Palavra de Deus, temas incríveis que a gente tem aqui, ó. Gostaria de pedir aqui, ô Pastor Jefferson, qual é o tema de hoje que nós vamos estudar, hein? A gente fala sobre comunicação, fala sobre cura das feridas que são causadas no relacionamento também, né, pastor? Sim, curando as feridas, né? Curando feridas, e vamos aprofundar um pouquinho mais também a respeito da comunicação, né? Entre familiares, entre casal. Vamos aprofundar nesses temas aí. Então vamos lá. Como nós podemos então enfrentar as mágoas que alguém nos causou, pastor Jefferson? Essa pergunta aqui, imagina a seguinte situação. Uma pessoa está chateada com outra, está tão magoado que ela diz assim, olha, eu vou tomar um veneno aqui, um copo de veneno, na intenção de que a pessoa morra. Só que quando a gente fala de perdão, de cuidado e tudo mais, quanto mais nós guardamos mágoas de outros, isso se volta contra nós mesmos. Então, quando eu olho o que a palavra de Deus nos apresenta ali, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Isso fica muito claro. A Bíblia deixa muito claro. Quanto mais eu perdoo, mais
eu sou perdoado, quanto mais eu libero perdão, me ausento das mágoas, mais as pessoas ao meu redor também são abençoadas. Né? Então, se for para responder assim, de pronto a essa pergunta, seria praticando o amor. Quanto mais eu pratico o amor, menos mágoa eu tenho no meu coração e outras pessoas ao meu redor também. O que o senhor acrescentaria, pastor Edson, a respeito dessa pergunta aí que o pastor Jefferson acabou de dar uma excelente explanação aí? O senhor acrescentaria algo a mais? Como você falou, ele fez uma excelente explicação. Eu só acrescentaria a questão do perdão, né? Ou seja, esse amor, ele é recebido pelo outro no perdão. Muito bem. Porque a maneira que você ama, na prática, quem errou, é perdoando o pecador. Da maneira que eu também sou perdoado. Então, o perdão é a máquina que faz a coisa funcionar no mundo. Sem perdão, o universo estaria sem vida hoje. Só estaria Deus. Que até mesmo os anjos, a grande parte deles, talvez alguns poucos anjos não tivessem caído, mas grande parte deles ficou na dúvida quando Satanás no céu levantou sua tese contra Deus. Logo, o perdão, que é o amor manifestado ao próximo, uma das maneiras do amor ser manifestado, é essencialmente necessário para que o mundo funcione, para que a igreja viva em paz e para que as coisas sejam redimidas. Muito bem. Veja, a Bíblia, ela é completa, ela trata no princípio ao fim das primeiras às últimas páginas sobre relacionamento. Então a gente vai lá no Gênesis, né, para saber um pouquinho do começo, lá dos planos de Deus, quando ele criou o mundo e criou a família, né? Como era então a terra quando saiu das mãos do Criador, pastor Jefferson? Olha, quando eu observo ali o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 31, ou melhor, antes até, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na criação, no processo criador, ele estava fazendo uma avaliação contínua de tudo que ele criava. E ele sempre dizia assim, eis que isso é bom, eis que a luz é boa. Ele ia fazendo uma avaliação a cada instante. E aí no final da criação ele faz a avaliação final, no final da criação, né? E a avaliação de Deus em Gênesis 1:31 é que tudo funcionava na mais perfeita ordem e harmonia. E o texto bíblico diz, e eis que tudo era muito bom. Tudo funcionava perfeitamente. Então antes da entrada do pecado, tudo era naturalmente amor, alegria, paz, tudo de bom. É até difícil, Gerson, para nós imaginarmos isso, porque nós, seres humanos, nunca vivenciamos a plenitude de viver sem problemas, sem dificuldades. Mas era exatamente assim que a Bíblia nos apresenta, que foi a criação quando saiu das mãos do Criador. Perfeito, pastor Edson, depois da desobediência, as coisas já não ficaram tão boas assim, correto? Não ficou não. E as coisas, com o pecado que entrou, né, nós perdemos a vida eterna, perdemos o acesso à árvore da vida. A terra já não daria o fruto de forma gratuita. Com o suor do rosto, o homem trabalharia a terra. A mulher daria a luz com dores. E, principalmente, o coração ficou ferido. Houve também a quebra do relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e o seu próximo, entre o homem e si mesmo, entre o homem e o planeta. Então o pecado isolou todos. Ainda bem que Jesus vem para reconstruir essa ligação. Até religião quer dizer religare. E aí, para terminar toda a nossa situação ruim, depois de tudo isso, Deus dá uma sentença terrível. Você é pó e ao pó você tornará. Esse sermão é um sermão muito difícil de escutar da parte de Deus em Gênesis 3. Ainda bem que ele acaba em João 6. Ele continua em João 6.
quando ele fala: e eu o ressuscitarei no último dia. Mas ele acaba em Apocalipse com essas pessoas que morreram e que voltaram ao pó, ressuscitadas e vivendo para sempre num novo Éden. Porque Deus vai, através do perdão, ele vai buscando a gente. Mas a nossa situação hoje ainda é Gênesis 3. Nós estamos sob a maldição. Hoje, 2023, 1º de julho, estamos ainda sob a maldição de Gênesis 3. Aguardamos a redenção. Por mais que essa maldição ampliando-se cada vez mais, né, pastor Edson? Por mais que nós não estejamos sob a condenação pessoal do pecado, porque Cristo nos liberta, a gente convive com essa maldição até o fim, né, pastor? Mas antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de dizer para você, querido ouvinte, que as lições podem ser solicitadas aqui em PDF. Um PDF interativo, onde você vai clicar, tem ali uma frasezinha, clique aqui, você vai clicar e vai ter acesso a todo esse conteúdo que nós estamos apresentando aqui. Olha que legal, querido ouvinte, pode solicitar agora, por onde? Pelo nosso WhatsApp, 71991653053. 71991653053. Lembro outra coisa ainda, esse programa está sendo gravado e durante a semana você pode acessar no YouTube e ouvir completamente de novo. Pode compartilhar, de repente, com outra pessoa, com outra família que você deseja que tenha aí acesso a esse conteúdo, tá bem? Agora, o pastor Edson falava ali da maldição e parece que Paulo falou algo referente a isso aí, né? Em Romanos capítulo 6, não é, pastor Jefferson? Outras consequências graves da desobediência. Exatamente. A desobediência, o pastor Edson falou acertadamente, de uma rebelião. O homem, ao pecar, quando eu me refiro a homem, tanto homem quanto mulher, né? A humanidade, a humanidade, você vê um conflito entre o homem, o ser humano e si mesmo, entre os seus relacionamentos com outras pessoas, com a criação, e aí você vai ver o ser humano destruindo cada vez mais e mais a criação, o planeta Terra, os animais, a destruição e tudo mais. E aí nós entendemos o porquê dos conflitos entre os relacionamentos familiares e agora, de forma muito específica, também entre o relacionamento conjugal. Então, esse conflito não foi uma coisa que aconteceu de forma isolada lá no Jardim do Éden, pronto. Não, a cada dia estamos vivenciando isso. Quando o pastor Edson mencionou que ainda em 2023 estamos vivenciando tudo isso, é quando você percebe dentro da casa o marido espancando a esposa gritando, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, a esposa destratando o marido e os filhos aprendendo tudo isso. Então você vê aí um ciclo que tende a se repetir por várias gerações. Então, o pecado que iniciou lá no Jardim do Éden, ele se reverbera ao longo dos anos, séculos, milênios, chega até os nossos dias. E cada vez mais ele vai ampliando a sua maldade. O pecado, ele assim como um vírus, né, que vai sofrendo mutações, o pecado ele vai crescendo, se multiplicando no seu grau de maldade para com a humanidade. Eu gostaria de fazer um adendo, pastor. E o professor foi perfeito na sua fala, mas eu queria lembrar que essa maldição de Gênesis 3 da morte, ela tem duas aplicações. Tem a primeira morte, que você vai voltar ao pó, mas da qual há uma ressurreição. Mas o que é pior, tem uma segunda morte, que se você não buscar a Cristo, não tem ressurreição, ela é morte eterna. Eterna. Então tem que ter muito cuidado, que você para buscar enquanto é tempo. Por isso, nesse tempo de maldição do pecado que nós vivemos, nós perdemos tudo, menos uma coisa. Nós perdemos o direito à juventude, à saúde, à felicidade, tudo é passageiro. Mas uma coisa, então o pecado nos tirou tudo, mas uma coisa Deus nos deu e ninguém tira. A oportunidade de sermos salvos. Cristo morreu por nós e isso é nosso.
E o diabo não pode tocar nisso. Aquele que crer e for batizado e perseverar até o fim, esse será salvo. Ele e a sua casa. Ele é só. Então, e é importante que você tem que saber que você não pode desistir nunca. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nessa situação que nós nos encontramos hoje sob maldição, em trevas, né, espirituais no mundo, embora Cristo sim tem sua igreja, os redimidos, os salvos, mas os salvos ainda estão envelhecendo, estão ficando doentes, estão endividados, com problemas familiares e com todas as consequências naturais do pecado. A nossa redenção está por vir ainda. Não desistamos. Você falou sobre o ministério de Cristo e é importante que o ser humano tem fé em muitas coisas, mas a fé em Cristo somente é que vai realizar esse plano. Não existe um outro caminho, correto? A não ser por Cristo. Para restaurar todas as coisas, correto? O efeito do pecado, lembre-se que quando a Bíblia apresenta o pecado como o início do sofrimento, a transgressão como o início do sofrimento da humanidade, para a solução desse problema é preciso um milagre espiritual. Esse milagre vem da pessoa do Senhor Jesus, da aceitação. Ele resolve os problemas. Então, se por um lado o pecado trouxe destruição, angústia, depressão, as mais variadas enfermidades, contendas entre as famílias, entre casais e tudo mais, por outro lado nós temos Jesus Cristo como a solução para tudo isso. Então Jesus, aí por isso que a Bíblia deixa claro, quando se refere ao Evangelho, diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E esse vencedor é vencer o quê? Vencer o quê? Vencer exatamente todas essas agruras, sofrimento que passamos. Em Cristo nós temos a solução de todos os nossos problemas, inclusive das famílias. Muito bem. O pastor Wesley está mandando um abraço aqui para nós, que estamos acompanhando. Ele está nos acompanhando, né? Está mandando um abraço para o pastor Jefferson, o pastor Edson aqui está acompanhando Wesley, a gente. Obrigado, pastor Wesley, por estar sempre acompanhando e por fazer também possível esse projeto tão bacana para as famílias que estão acompanhando a nossa programação. Falando nisso, deixa eu mandar um abraço aqui para Leti Alves. Ela manifestou interesse aqui em participar do estudo, irá receber, tá bom, Leti? Muito obrigado pela companhia, um abraço, que Deus abençoe a você e a sua família. Bom, já que Cristo já foi citado aqui como o único caminho para restaurar a vida, a família, né? O que é que o ser humano pode fazer um pelo outro, o que podemos fazer uns pelos outros nesse processo de relacionamento aí entre família, pastor Edson? Muito bem. O Senhor Jesus, logo no início do seu ministério, e a missão dele era expandir o reino de Deus, colocar o reino de Deus aqui na terra, ele falou o seguinte: vocês vão ser pescadores de homens. E nessa parábola ele fala o seguinte: vocês vão jogar as redes e vão trazer para a igreja tudo que a rede pegar. Tudo que a rede pegar vai vir para a igreja. Vocês são pescadores de homens. Aí ele falou assim, mas lá no final, depois da pescaria, é feita uma seleção do peixe bom do peixe que é ruim. Então o peixe que é bom é aproveitado e aquele animal marinho, que às vezes vem algumas coisas que não é peixe. Alguns pescadores jogam para morrer, outros devolvem até o mar. A mesma coisa vai ser feita assim na igreja. Existe o trigo e o joio quem traz é o diabo, mas também nós ao falarmos e pregarmos, nós trazemos para a igreja muita gente que infelizmente não será salva porque não aceitou Cristo. Mas quem vai julgar essas pessoas não sou eu, não é você, nem você que está me ouvindo, nem o seu pastor, nem ninguém aqui nesse mundo. Quem vai julgar é o próprio Deus. É Cristo que vai fazer a separação. Então, por enquanto, dentro da igreja, nós não podemos julgar ninguém. Ninguém. Eu quero que você julgue um cara chamado Saulo, que acabou de matar um rapaz chamado Estevão, logo no mesmo dia.
Saulo, que matou, que dirigia o apedrejamento de Estevão, estava lá. Se você que é cristão e não soubesse o que viria depois, qual seria a sentença que você daria a Saulo? Perdido, assassino, matou um jovem cristão. Mas o cara, com o tempo, vai demonstrar que aquele sujeito lá, Saulo, se torna Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. E nós temos 2 expoentes na Bíblia, no Novo Testamento Paulo, no Antigo Testamento Moisés, que eram 2 doutores, eles tinham um nível de PhD para a época deles. Então, eles são as 2 maiores mentes brilhantes no Antigo Testamento é Moisés. A mente brilhante no Novo Testamento é Paulo. Então você não sabe, você não pode julgar, não pode condenar ninguém pela sua própria avaliação. Você não pode julgar, não pode condenar, mas você pode perdoar quem te fez o mal. Deus te deu autoridade, em nome de Jesus, para você participar do julgamento aqui na terra. E você pode dar uma sentença de perdão ao seu irmão, que fez o mal contra você. Isso é uma coisa fantástica, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas ele compartilha, como lá em Apocalipse, ele vai reinar comigo 1000 anos. Trono, que é poder. Isso já é participado. Então, que tipo de gente vai ser salva? O perdoador, o que não julga, o que não condena. A boa pessoa. Por isso tem a pessoa que é piedosa e a pessoa que não tem piedade. A pessoa que não tem piedade, ela é ímpia. Aí vem o nome, ímpio é que não tem piedade. E piedoso é quem tem piedade, compaixão e é perdoador. Logo, quem vai ser salvo, quem são? Os que perdoam serão perdoados porque são pessoas boas. E quem não perdoa é o ímpio, que tem um coração ruim. Ele guarda mágoa, ele é lixeira do pecado dos outros. Ele guardou mágoa. Fazer o quê? Pede para Deus mudar esse coração. Pede para Deus limpar teu coração. Diga, Senhor, não consigo, eu estou sujo. E essa sujeira não consigo, ela é mais pesada do que eu posso carregar. Limpa, em nome de Jesus. Amém. Ô pastor Jefferson, uma vez que a pessoa recebeu o perdão de Deus, que recebeu o perdão da pessoa ofendida, a vida parece que precisa ser diferente a partir desse momento, correto? Conforme o pastor Edson mencionou aqui, o PhD Paulo, o PhD do Novo Testamento, né? Ele fala muito claramente a respeito disso lá em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. Certa ocasião, Gerson, pastor Edson, uma pessoa me disse assim: olha, pastor, eu não consigo perdoar o meu marido. De jeito nenhuma, não consigo. E aí tem um aspecto espiritual do perdão. O perdão é um milagre, mas é um resultado que vem da pessoa de Deus. Não é só eu desculpo você, mas não faz isso de novo não. Não, desculpa. Aí perdão. É que tá. Essa pessoa que mencionou isso para mim, ela disse: eu não consigo perdoar. E eu acredito nela. Eu acredito. Porque o perdão não é um pensamento positivo. Eu não digo, olha, a partir de agora eu vou perdoar e pronto, não tem. Não. Tem um agente sobrenatural de Deus nesse processo. E é esse sobrenatural que faz com que a nossa vida seja direcionada de acordo com a vontade do Senhor. E aí existe a pessoa do Espírito Santo para nos direcionar exatamente nesse momento. Porque quando ela me perdoa, quando o Senhor Jesus me perdoa, eu ando na luz do Senhor e sou direcionado pelo Espírito Santo, coisas que eu fazia anteriormente, contrárias à vontade de Deus, eu deixo de fazer. E coisas das quais eu não fazia, porque eu achava, isso é coisa cafona, isso é coisa de crente, isso não sei o quê, pererê, pepê, essas coisinhas. Não, eu passo a fazer. O próprio apóstolo Paulo menciona isso. Ele diz que tinha coisas que ele não conseguia fazer e ele passa a fazer, e coisas que ele estava fazendo que ele deveria deixar de fazer. Então aquele que
que se identifica com Cristo, entende o seu plano da salvação, pelo poder do Senhor, passa a ser uma nova criatura. A sua postura com a sua família muda, a sua postura com seus amigos, coisas que ele ou ela faziam contrárias à vontade de Deus, cessam de serem feitos. Se era desonesto, ajusta. Se não fazia coisas agradáveis, passa a fazer. Então aí é o resultado do milagre do Senhor na vida do cristão. É o não se contentar, não se conformar com o seu próprio erro, mas está sempre insistindo, buscando de Cristo o poder para vencer as tendências que nós temos. Sim, as tentações, porque o pecado já nos leva para fazer tanta coisa ruim. Agora nós precisamos do auxílio diário do Senhor para fazermos aquilo que é do Senhor. Não está em nós mesmos. Não está em nós. Em nós está o desejo de buscar, né? De buscar, Senhor, me ajude. E aí ele dá a solução, dá a resolução para os nossos problemas diariamente. De repente tem um esposo não cristão, ou que não tem nenhuma religião, ou até que professa, mas não tem assim uma identidade com nenhuma denominação religiosa, ou uma esposa também. E ali, pastor Edson, há uma relação conturbada e esse esposo ou esposa já prometeu várias e várias vezes, por si mesmo ou por si mesma, não cometer mais aquele erro. Mas por que continua do mesmo jeito? Talvez seria tentar sozinho resolver esse problema sem Jesus? Então, esse assunto ele é muito mais pesado do que a gente pode imaginar. Haverá casos em que o casal deverá buscar ajuda externa. Somente oração e estudo da Bíblia para alguns casais não será suficiente. Correto. Então precisa de uma ajuda profissional aí, né? Terapeuta familiar tem que buscar apoio, assistência psicológica profissional. E talvez em alguns casos psiquiatra e talvez intensamente ainda situações de um tratamento prolongado com um psiquiatra. Porque algumas pessoas elas são oriundas de locais com muita violência, muitos traumas. Isso provoca depressão. E também causa revolta, crise de ansiedade. E aí nós temos que orientar o ouvinte a buscar apoio externo, profissional, para que aquilo que ele não conseguir fazer, usando apenas a orientação bíblica, se ele não conseguir com Bíblia e oração, é sinal que o negócio é mais difícil. Agora, tem muita gente, em grande parte da nossa cultura brasileira, por sinal, porque no Brasil a gente guarda o copo de cristal e não usa para usar copo de massa de tomate no dia a dia em casa. No Brasil a gente se veste mal em casa e se veste bem na rua. Quer dizer que se veste mal em casa, que usa qualquer coisa, não penteia o cabelo. Não, às vezes a pessoa não tem a higiene necessária que usa para os outros. Ou seja, estou em casa, tudo é válido. Isso está errado. Porque em casa eu também tenho que tratar com muita qualidade de relacionamento o meu cônjuge, os meus filhos, ou o meu irmão, meu pai e minha mãe. Então é necessário que tenha educação social e elegância no trato familiar. Mas no Brasil também, o que a gente faz? É comum numa família brasileira a gente gritar com os filhos. A gente grita com os filhos. Grita com o marido, se trata mal como uma cultura. Só que essa cultura, ela vai machucando o coração. E quando lá fora você é bem tratado, numa empresa, em algum lugar, você se sente atraído, se sente bem, porque nós somos pessoas sensíveis. Nós, seres humanos, somos seres emotivos e que respondemos emocionalmente à maneira que somos tratados. Por isto que Cristo diz, maridos, amai vossas mulheres. É para tratar com amor. Usando palavras respeitosas, usando palavras educadas, elegantes e em tom baixo, e dizer para ela, eu te amo todo dia. Também a Bíblia fala o seguinte, a mulher sábia edifica a sua casa,
mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Em que sentido isso se manifesta na parte prática? Deselegância, estupidez, grosseria, falta de polimento, falta de tratamento educado, adequado às pessoas de casa. Por isso que nós temos que nos reeducar. Refazer, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, como o pastor Jefferson disse, e inclusive um dos dons do Espírito Santo na Bíblia é que seja uma pessoa polida, cordata. Está em Timóteo 3, que o tem que ser cordato. Uma pessoa polida, elegante, revestida de bom tratamento, diamantada, lapidada. É o que Deus espera. Amém. Muito bom. Muito boa a explicação aqui do pastor Edson. Bem, a gente terminou aqui a primeira parte dessa lição de hoje, na verdade, desse programa de hoje, que envolve aí 2 lições do curso bíblico Lar e Família. E aí a gente falou sobre perdão, sobre o trato, como bem disse aqui o pastor Edson, a importância do perdão, mas tem uma outra questão também que é preciso ser cuidada nos relacionamentos. Olha só, a grande parte dos conselheiros matrimoniais concorda que na base de todo bom relacionamento está a capacidade de se comunicar de forma eficiente. Então aí, pastor Jefferson, o que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação nas relações familiares? Já dizia, eu era criança, assistia o programa, né, o Chacrinha, ele dizia assim, tinha uma frase, quem não se comunica se estrombica, né, alguma coisa assim. E ele falava muito sobre essa necessidade do ser humano como um todo. Agora imagina dentro do aspecto familiar. Dentro do aspecto familiar. O pastor Edson mencionou aqui a questão do marido tratando mal os filhos, a esposa e tudo mais. Vem com traumas e esses traumas vão se perpetualizando nas famílias seguintes, nas gerações seguintes, se não forem cuidados. Então essa forma áspera que o pai trata a esposa, o filho que está de camarote assistindo tudo aquilo, quando ele tiver a família dele, ele vai reproduzir aquilo também. A filhinha, ao ver a mãe tratar o marido daquela forma, ela também vai reproduzir com seu esposo. Então perceba que o maltrato, e agora voltando para a questão da comunicação, o maltrato não é somente falar, tratar alguém mal. Os pais estão imprimindo nos seus filhos uma dinâmica de vida. Eles estão aprendendo. Lembre-se que as crianças, elas estão continuamente aprendendo com as palavras, com as ações, como se come, como se age, onde vão. Então eles estão aprendendo, então existe uma probabilidade grande, e me permita até uma coisa que tem sido muito comum entre os homens, o pastor Edson mencionou aqui homens que tratam mal, de forma grosseira as esposas, mas estamos vendo num índice cada vez maior também as esposas se colocando de uma forma que muitos maridos estão ficando com medo também das esposas, viu? Tem umas aí que o negócio não é fácil não. Então, quando nós percebemos essa questão da necessidade da comunicação, o nosso próprio guia aqui de estudos, ele deixa claro que precisamos estabelecer um tempo para conversar diariamente. O pastor Edson disse, diga todos os dias que ama sua esposa, seu marido. Lá em casa nós temos esse hábito também, não apenas com a minha esposa, mas os filhos também. Olha, eu te amo e tal. Você perde o que nisso? Muito pelo contrário, tem o que ganhar, né? Então, vamos tratar de forma melhor, de forma mais cortês, né? Ouvir todos os lados também, a forma como se fala. Será que é saudável aquele pai que grita ou mãe que grita constantemente com seu cônjuge, com seus filhos? Será que isso realmente resolve? Será que vai estar trazendo paz para o lar? Eu acredito que não. Pastor Edson, orar em família faz sentido nesse processo? Orar de mãos dadas, fazer um culto na família, um culto em casa? Porque muitas vezes a gente é religioso
lá no centro religioso, na igreja, mas tem a uma casa... auréola, né? Quando É. está na igreja, tem uma auréola sobre a cabeça, mas aí quando sai tudo muda. Em casa também não deveria ser ali um pedacinho do paraíso celestial. A gente almeja o paraíso, né? Mas tem que começar com a família ali. Deveria, Gerson, deveria. Na prática não é. A maioria dos lares não ora todos os dias juntos. Mas o certo, pelo menos, não vamos exigir também de todo quem está nos ouvindo, quem não está fazendo, que já comece na faculdade. Das mãos de manhã ou no final do dia, ajoelhe e ora juntos. Pelo menos todo dia. Uma oração. Muito bom. Qual deveria ser o correto? Pelo menos alguma coisa que seja não enjoativa, que as crianças não suportam. Sim, sim. Nem nós, adultos. A gente suporta, mas contra a vontade. A criança só é mais honesta do que a gente com a coisa chata. Porque ela fala e nós ficamos quietos. Mas é chato do mesmo jeito. Então, o que acontece? Uma coisa que seja agradável, rápida. Então, o que deveria ser o padrão? Um verso da Bíblia e de uma maneira que você... Que lição você tem desse versinho para você? Ok? Se possível cantar um cântico de louvor a Deus, legal. E depois também fazer uma oração de joelhos em voz alta, de mãos dadas. Algumas sociedades do século passado, ainda há locais hoje, onde cada pessoa da família aprendia a tocar um instrumento. Todos na família tocavam o instrumento. E isso daí é uma coisa muito bonita. Antigamente nas igrejas, isso de qualquer religião, tá? Nas igrejas assim, um pouco de regiões mais abastadas financeiramente, igrejas rurais, elas tinham um coral que as congregações cantavam todas elas em vozes, como se fosse um grande coral. Onde era o ensaio? Nas casas. Então as pessoas têm uma orquestra na igreja e um coral na igreja que era a somatória das famílias que tinha esse culto em casa e que todo mundo iria. Então, naquele domingo ou no sábado, de acordo com a religião, eles apresentavam um grande culto a Deus, muito bonito. Então, são coisas bem legais que dá para você fazer e aprimorar esse culto familiar. Bom, são 3 horas e 42 minutos, já estamos indo já para o finalzinho dessa lição. Poxa vida, passa rápido, quanto conteúdo interessante a Palavra de Deus nos fornece aqui, né? Ô, Pastor Jefferson, o senhor tem algo especial para falar sobre esse assunto ainda, da oração ali, do culto com a família, né? Correto. Enquanto o pastor Edson mencionava aqui, me veio à mente o seguinte, que muitas famílias, e agora eu quero me referir a famílias cristãs, famílias cristãs que não têm o hábito de orar, de ler a Bíblia, de ter aquele momento ali religioso, né, espiritual com a família, não fazem isso no dia a dia. E aí, quando chegam na igreja, independentemente da sua religião, quando a família vai para a igreja, aí quer que os seus filhos tenham o costume de quem só é possível quem participa de cultos diariamente. Ou seja, o participar de culto, além de clamar a bênção de Deus sobre o lar, de estar desenvolvendo a comunicação na família ali, eles também estão educando os filhos nas atividades, no culto, quando estivermos na igreja. Então isso é importante, faz parte da educação religiosa também, os cultos em casa. Muito bem, a gente já está indo para o finalzinho mesmo. O que Deus então tem a dizer para nós, através da sua palavra, a respeito desse amor matrimonial, do amor no relacionamento com Deus, a família unida, né? É tudo isso que já foi dito aqui. Realmente, Pastor Edson, eu gostaria que o senhor falasse bem rapidinho, que a gente está no final, né? Complementasse aí para a gente já ir para o momento final de oração mesmo, para orar por todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o programa. O que eu quero dizer, assim como uma igreja é a somatória das famílias, a família é a somatória de cada um. Cada um de nós tem que orar, se possível, continuamente em pensamento. Esse é o sonho de Deus, que você ore, converse comigo sem parar. Sempre o pensamento focado em Deus. Eu tentei fazer isso já, é muito cansativo no início. Depois a gente consegue por um pouco de tempo.
Mas eu confesso que eu não consigo manter toda a minha hora de vigília, que é a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, focado só na oração. Você tem que botar foco, às vezes, num sermão. Como eu estou aqui agora, eu posso pedir a Deus em pensamento e oração. Só que o meu foco é com quem está me ouvindo, com você e o pastor Jefferson. Então, tanto quanto for possível, não deixe que sua mente divague para aquilo que não é proveitoso e real. Mas a tentação da gente é usar a imaginação e o pensamento justamente para o contrário. É maquinar o mal e pensar no pecado. A tendência humana é justamente essa. Como é que a gente resolve isso? Não é nem na oração nesse caso. Na oração contínua. É na oração que você põe de joelhos e confessa a Deus quem você é e pede ajuda para que o Espírito Santo te mantenha ligado a Ele. E você pega um texto da Bíblia, você mesmo, um verso, e faça perguntas, faça uma parte analítica do texto. Que mensagem Deus tem para mim nesse verso aqui? Deixe que Deus converse com você pela Bíblia. Aí o Espírito Santo vai usar esse texto para mudar a tua natureza e mudar a sua mente. Ele vai, digamos assim, resetar a tua mente do pecado e colocar a tua mente em sintonia com ele. Amém. Muito bom, muito bom. Poxa vida, acabou o tempo aqui já, né? Mas eu preciso dizer rapidinho para você, querido ouvinte. Olha, você tem acesso a esse programa no YouTube, Rádio Novo Tempo Salvador. Coloque no YouTube, Rádio Novo Tempo Salvador. A gente vai disponibilizar durante a semana esse conteúdo. De repente você não ouviu desde o começo, né? Você vai poder ter acesso a esse programa. E as lições até aqui, se você não tem ainda a lição, nem a primeira, nem a segunda, você pode ter todas as lições apresentadas aqui num PDF, material digital para você abrir ali com seu nome, seu e-mail e começar a estudar a Palavra de Deus, esse assunto tão especial, tão poderoso que é o assunto da família. Vamos lá, eu quero fazer aqui um pedido muito especial, antes do pastor Jefferson fazer a oração. Querido ouvinte, querida ouvinte, antes de mandar um abraço aqui para Josielma em São Sebastião do Passé, está sempre acompanhando a gente. Um abraço, Deus abençoe você. Um abraço, Dona Luzia, seu Judásio aí em Vera Cruz, Dona Amanda, seu Nandinho, Deus abençoe. Obrigado pela audiência, viu? Mas olha, querido casal, dê as mãos aí, aperta a mão da sua esposa, abraça a sua esposa, que o pastor Jefferson tem uma bênção através dessa oração. Grandioso Deus, Pai eterno, Rei poderoso, nós te louvamos porque a tua misericórdia nos tem alcançado dia após dia. Te louvamos porque, mesmo diante das imperfeições, das dificuldades que uma esposa, um esposo, um filho, uma filha tenha tido, o Senhor está disponível para salvar, para resgatar, para perdoar. Por favor, Senhor Deus, dê o conhecimento necessário, ajude para que cada um dos seus filhos, filhas que estão nos acompanhando aqui, tenha uma vida de oração, de reflexão e estudo da Tua Palavra, porque através da oração nós conversaremos contigo através das nossas dificuldades. E através da Tua Palavra o Senhor falará diretamente a cada coração que necessita de Ti. Como todos nós necessitamos, por favor, este casal que está agora, quem sabe um casal que está a ponto de separar-se, quem sabe um filho, uma filha que está magoada com seu irmão, com os pais, ou vice-versa, que o Teu Espírito dê a paz que cada um de nós necessitamos. E que nesse momento, Senhor Deus, mais do que nunca, olhemos para o Teu Filho amado Jesus, olhemos para a Tua salvação e caminhemos junto às mansões celestiais. Nos dê a Tua paz. Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Terminou aqui mais um episódio dessa série de estudos da Palavra de Deus sobre família, relacionamentos baseados na Bíblia, na Palavra do Senhor.
Pastor Edson, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui com os nossos ouvintes nessa tarde, viu? Foi um prazer, amigo, uma alegria. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Jefferson, o mesmo para o senhor. Que Deus abençoe seu ministério e sua família. Que os pastores aí sejam cada vez mais bênçãos aí para muitas pessoas. Amém. Não posso deixar de mandar o meu abraço para minha amada Aline, viu? Por favor. Aline, a cada dia eu tenho escolhido te amar. Um abração, Jonatas, Luan. Fiquem com Deus. Um abraço. Amo vocês. Tá certo. Pastor Edson, tem abraços aí? O pessoal aí que está acompanhando a gente, para as famílias, para os familiares, para as igrejas aí que de repente estão aí também sintonizadas com a programação da Rádio Novo Tempo. Um abraço para cada pessoa que nos ouviu. Um abraço para você, Gerson, para você, obrigado. Pastor Jefferson. Um beijo para todos na minha casa. E vamos continuar orando por todos os homens, porque isso é agradável diante de Deus. Amém. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, a partir das 15h, mais um programa especial aqui para você acompanhar com a sua família. Deus abençoe a sua casa e até a semana que vem, se Deus quiser. Continue com a programação da Rede Novo Tempo de Rádio.